Fala, povo de Deus, povo abençoado. Aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma palavrinha bem simples, mas que faz toda a diferença. Ambiente. Qual é o ambiente que estamos inseridos? E o que podemos fazer para mudar muitas coisas? Vamos lá. E o que isso tem a ver também com a palavra de Deus? Muita coisa. Quando nós vamos ver, Deus, ele preparou o ambiente por 6 dias. Então foram 6 dias de trabalho intenso, Deus ali trabalhando, né? 6 dias para Deus criar o ambiente, para depois inserir o homem lá. Então, você acha que não é importante prepararmos o ambiente e que vamos querer estar inseridos para cumprir os propósitos de Deus na nossa vida? Pois é, engraçado que essa semana Deus tem falado muito sobre como atingir os propósitos. Mas vamos lá. O ambiente, de certa forma, tem que estar pronto. Tem um detalhe no meio disso tudo, porque a gente não escolhe o ambiente em que nasce. É um fato, né? Nós não escolhemos. Mas nós nascemos com o poder de dominar o ambiente em que nascemos. Tem uma grande diferença nisso tudo, né? Vocês já perceberam que às vezes nós estamos em algum ambiente e existem pessoas que parece que transformam aquilo de uma forma muito ruim, negativa? Vou dar alguns exemplos. Eu chego no trabalho, eu saio de casa com meu coração grato, feliz por estar empregado, chego no trabalho, aí chego lá, o colega do lado começa: nossa, essa empresa paga muito pouco, nossa, o chefe é muito folgado, vive pedindo pra gente ficar fazendo hora extra e banco de hora, nossa, mas é uma reclamação o tempo inteiro, ele nunca tá grato e aquele ambiente começa a ficar pesado, esquisito. Ou você chega num ambiente em que você fala assim: nossa, acho que vai chover hoje, mas esse político, porque esse cara fez isso, eu odeio esse cara e não sei o quê. Ou senão você chega na igreja: olha, você sai de casa com o coração todo grato. Aí você chega lá: vou adorar o Senhor. Quando chega no ambiente, daqui a pouco tá: nossa, mas esse pastor, ele é folgado, ele é falso e mentiroso. Mas aquela irmã falou mal de mim. Nossa, mas você viu? Ninguém dá valor, ninguém sei o quê. Aí você às vezes tá dentro de casa, num ambiente familiar. Aí chega: nossa, mas aquela mulher só faz assim, aquele fulano só faz assim. E aí vem aquele monte de reclamação. Não tem uma palavra de gratidão. Nossa, estou bem contente hoje por... A pessoa não consegue agradecer por nada, ou ela não consegue ver coisa boa em nada. Tudo é um problema, tudo é um erro. E em quem tá o erro? Me fala, em quem tá o erro? Às vezes nós saímos de casa com o ambiente do nosso coração preparado e prontos também para modificar o ambiente em que nós vamos estar inseridos. Então, quando nós chegamos em alguns lugares, que nós venhamos tomar cuidado para não sermos contaminados por pessoas que já estão contaminadas e elas começam a ser tão negativas, começam a te puxar tão para baixo e aquilo começa a fugir do teu propósito, porque às vezes você está com tantas ideias, tanta coisa boa para dizer, para falar, e aí chega do lado de pessoas que tá num ambiente contaminando tudo, aquilo fica tão pesado, e aquilo que você foi fazer parece que perdeu todo sentido. Então, o que eu falo hoje para vocês se afastem, se for necessário, de pessoas que são tóxicas de verdade, sabe? Nesse sentido, que elas querem de todo jeito contaminar o ambiente, ao ponto de fazer você não alcançar o ambiente que você precisa. Um exemplo bem básico na Bíblia: quando você está perto de pessoas que te levam ao propósito que Deus tem na sua vida. Josué observando Moisés. Josué cresceu ali naquele ambiente, observando. Ele tinha 2 opções: ou observar todo o povo de Israel ficando lá embaixo, levantando os bezerros, reclamando do maná, reclamando do deserto, ou reclamando que Moisés ficava tanto tempo lá em cima do monte ouvindo Deus e não falava nada. Josué poderia ter
ele teve essa opção, ou escolher ficar do lado dessas pessoas que tinham um ambiente tão contaminado e pesado, ou ficar do lado de Moisés e aprender com ele. Né? Ele falou assim, poxa, esse homem aí fica aí falando com Deus fala com ele, um negócio legal, hein? E o pessoal lá de baixo fica só reclamando o tempo inteiro. Peraí, acho que eu vou ficar num ambiente que eu acredito que Deus tem pra mim. E aí, o que acontece? Josué foi sucessor de Moisés. Por quê? Se duvido se ele estivesse no ambiente errado, ele teria dado continuidade àquilo que Deus tinha projetado na vida dele. Não tem como. Então, você vê que Deus, ele nos ensina a fazer gestão do nosso tempo com isso. Como que eu vou fazer? Que nem eu tenho 24 horas no meu dia. Eu vou escolher com quem está perto. Eu vou procurar estar perto de pessoas que têm o mesmo propósito que o meu ou que têm uma visão parecida com a minha, porque eu sei que aquilo não é uma visão minha, mas uma visão que Deus deu para que eu possa cumprir o meu propósito. Então, se eu ficar perto de uma pessoa que não tem nada a ver com o meu propósito e que está toda hora reclamando de tudo e não faz sentido nenhum e não consegue compreender, gente, a chance de eu me contaminar é grande, é altíssima. Então vocês viram que Josué tinha Moisés como mentor, Paulo tinha Ananias como mentor, observava ali, aprendia muito com ele. Quando nós vamos ver também, Adão e Eva tinha Deus como mentor. Gente, que mentor maravilhoso. Nós também temos Deus como mentor, mas aqui na Terra nós temos também amigos ou pessoas que nós olhamos e falamos, poxa, tem algo de Deus diferente nesse irmão, nessa irmã, eu quero aprender mais com ele ou com ela. Então, que nós venhamos procurar a alinhar o nosso propósito no ambiente em que estamos inseridos. Não é o quanto nós temos de Deus, mas é o quanto de Deus que tem em nós, entende? Então assim, às vezes eu posso dizer que estou cheia de Deus, mas e se eu chegar num ambiente, eu posso falar que estou cheia de Deus, chego num ambiente e começo a me contaminar com outra pessoa, e não é isso que Deus quer. Deus quer saber o quanto de Deus tem em nós. Então, quando nós chegamos em algum lugar, se a gente vê que aquele ambiente não tá bom, gente, se afasta, sai fora, de verdade, é um conselho que eu dou, sabe? E vocês vão ver, essa questão de prazo e gestão de tempo, vocês vão ver algo bem importante que eu vou falar aqui. Quando tem prazo para cumprir, a gente corre para priorizar. Então, estar perto de pessoas que estão aonde a gente quer chegar faz toda a diferença. Porque às vezes nós levamos no banho-maria as coisas que Deus nos confia. Por quê? Porque é um prazo que nós não conseguimos enxergar com o olho físico. Porque tudo é muito espiritual, a maioria das coisas, né? Com o Senhor. Então, quando a gente está dentro de um trabalho e a empresa te dá um prazo, a gente está dentro de uma igreja, a igreja te dá um prazo para você entregar um trabalho, entregar um projeto, alguma coisa, então você tem um prazo e você corre ali para poder cumprir aquilo. Mas quando as coisas são o Senhor nos chamando para esse chamado, para cumprir o propósito e tudo mais, aí a gente meio que a gente finge uma demência, como eu costumo dizer, né? E aí nós vamos ver que então, você vê que Deus, ele orienta Adão e Eva no ambiente. Então, por isso que é tão importante você preparar o ambiente. Para eu fazer esse vídeo aqui agora, eu tive que preparar o ambiente, tentar trazer uma calmaria com os cachorros ali para eles não latirem tanto, para que eu possa falar isso para vocês, para poder gravar. Então, eu preciso preparar o ambiente para poder também fazer esse vídeo, ok? Para tudo nós precisamos preparar o ambiente. Quando eu vou fazer algumas aulas, escrever e estudar, você tem que preparar o ambiente. Então entende como que o ambiente é tão importante para que nós venhamos concretizar os propósitos de Deus na nossa vida também? Então a gente às vezes pensa que não tem nada a ver, mas é muito importante. Por isso que Deus nos ensina. Ele nos ensinou, né, em Gênesis, a preparar todo o ambiente. Ele preparou céu, terra, tudo no seu tempo, com um sincronismo muito certinho ali para poder inserir Adão e Eva, que seriam os protagonistas ali da história de Deus desde o começo da criação. Então, nós vamos ver também que na história de Josué, sendo sucessor de Moisés, o comportamento dele foi o que determinou também
ele atingir e ele conseguir essa sucessão, a ser sucessor dele. Então, você vê que muitas coisas são um ponto-chave aí de você querer alcançar os seus objetivos e o seu propósito. Isso serve para tudo na vida. Seja para aquilo que você vai fazer no trabalho, na igreja, com Cristo, na sua vida, família, não importa. Em todas as áreas, observe. Então, o conselho que eu dou hoje, eu até anotei aqui, que o ambiente, para nós observarmos o ambiente em que estamos inseridos. Observa. Chegou em qualquer lugar, observa as coisas antes de sair falando ou antes de pensar errado, sabe? Observe, percebe se aquilo é para você ou não, se ali é um ambiente para você estar ou não. Se for necessário, se você viu que aquele ambiente não vai te levar a lugar nenhum, muda o ambiente para você atender o seu propósito. Não foge do propósito. Foca nele e vai. Muda o ambiente se for necessário. Outra coisa, não esqueça que Deus orienta a gente no ambiente. Então, procure um ambiente, deixar as coisas com mais clareza, preparado. Da mesma forma que Deus preparou o ambiente para inserir Adão e Eva, prepare o ambiente para que Deus possa também falar e nós possamos ouvir com clareza as orientações que o Senhor tem para nos dar. E outra coisa, tome cuidado para fazer uma gestão do seu tempo de forma certa, né? Deus, ele nos ensina que ele fez gestão de tempo e ele veio para cumprir o propósito. Então, nós vemos que toda a palavra de Deus, ela foi muito bem elaborada. Deus, ele é muito ordeiro, muito organizado e ele preparou cada ambiente para cada situação. E a gente vê isso em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia. Tem um detalhe também que a gente vê, aquela viúva que ela precisou preparar um ambiente, colocar as vasilhas ali para que o azeite descesse. Então você vê que o azeite não desceria se ela não preparasse o ambiente. Então, vários pontos da Bíblia nós vemos Deus ensinando a gente a preparar o ambiente para depois ele vir com as bênçãos e também para nos preparar para o nosso propósito e chamado com ele, tá bom? É basicamente isso que eu gostaria de dizer hoje para vocês. Eu acho que eu não esqueci mais nenhum ponto, que eu anotei bastante coisa aqui. Deixa eu ver. Eu acho que é isso. É isso mesmo, pessoal. Então, terminei. A palavra de hoje fica como Josué primeiro, quando Josué é chamado, né, depois que Moisés morre, ele é chamado para ocupar o lugar de Moisés, de certa forma, e dar continuidade à obra do Senhor. E foi tão bonito o chamado de Josué, que se nós vermos, Moisés escreveu praticamente 5 livros, né, o Pentateuco. Mas a partir de quando Moisés morre, Deus, ele já dá o nome do livro, né, Josué. Olha a importância de você saber observar o ambiente. Moisés não teve como observar ninguém, coitado. Não observou muito. Ele foi porque Deus o chamou lá e teve que fazer. Mas Josué teve essa oportunidade de observar o mentor dele, que foi Moisés, e de dar continuidade a esse chamado tão lindo que ele teve, né? Então é isso, pessoal. Cuidado com o ambiente e seja próximo de pessoas que vocês veem que vão te levar a algum lugar ou que estão associados ao seu propósito. Se tá reclamando demais, tá perto de alguém que tá reclamando demais, sai fora. Não fala nada não, porque às vezes você vai se desgastar falando com a pessoa. Então deixa a pessoa. Se ela quer ficar tóxica pro resto da vida, deixa. Vai orando por ela, que é a melhor opção. Ora que melhora. Amém? Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.